Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, terça-feira, dia 18 de fevereiro, sexta semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a iniciar comigo esse momento, invocando a presença de Deus entre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra. O texto está em Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, vós não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, depois da visível e clara falta de fé dos fariseus, mesmo diante dos sinais de Jesus, de modo particular, como nós víamos ontem, a segunda grande multiplicação dos pães, agora é a vez dos discípulos não acreditarem no milagre, não crerem que estão ao lado do próprio Deus e que Ele não vai lhes deixar faltar absolutamente nada. O diálogo de Jesus com os discípulos é um diálogo inflamado. Jesus está com vontade de abrir a cabeça dos discípulos e colocar lá dentro de uma vez por todas a fé, que chega primeiro à mente, mas que deve alojar-se ali num trono permanente no coração. Eles tinham levado um único pão, mas estavam preocupados porque aquele pão não seria suficiente para todos. Mas estavam ao lado do homem que caminhou sobre as águas, que ressuscitou mortos, que curou paralíticos, que fez os cegos enxergar, os mudos falar, que curou leprosos, o homem que multiplicou o pão diante dos olhos deles por 2 vezes, alimentando 9.000 pessoas, recolhendo eles depois cestos, num total de 19, repletos de pão. E eles ainda estavam preocupados porque tinham um único pão. Ora, irmãos caríssimos, como é que alguém que caminha ao lado do Senhor pode duvidar da sua providência? Pode duvidar do milagre que Ele pode realizar a qualquer momento? Eu e você, cremos de todo o nosso coração? Ou duvidamos do poder de Deus? Eu tenho para mim que se eu fosse escrever todos os relatos e fatos que eu mesmo presenciei com os meus olhos, da providência e a multiplicação do Senhor, não só na minha vida, mas na vida das paróquias onde eu trabalhei e também das pessoas com as quais eu convivo e convivi, certamente um livro de 500 páginas seria insuficiente para colocar ali todos os relatos dos quais eu dou testemunho. Deus é providente. Deus não nos deixa faltar o necessário. Nós estamos acostumados a coisas supérfluas. Nós não queremos viver do necessário. Nós queremos estar o tempo todo apinhados de penduricalhos. Mas só um necessário nos basta: Deus. Quando nós temos Deus, nada nos falta. Quando a nossa casa está construída sobre a rocha, nada nos falta. Quando nós esperamos no Senhor, e a esperança cristã é uma virtude da qual nós não podemos abrir mão, porque sem ela nós nunca veremos os novos céus e uma nova terra,
Sem essa esperança, a nossa vida é vã, é sem sentido. Nós temos que ter a nossa casa alicerçada em Cristo. Os ventos darão contra ela, mas não será derrubada. Podem vir tempos difíceis de carestia, mas nós teremos sempre o necessário para mantermos a nossa vida e a nossa dignidade. A Sagrada Escritura nos prova isso por A mais B. E por que é que nós ainda duvidamos? Porque nós temos um olho grande. Porque nós queremos coisas que não são essenciais. Porque nós queremos algo que, ao invés de nos aproximar de Deus, vai nos afastar dele e, por consequência, dos irmãos. Maldito o homem que confia no homem e o homem que confia nas suas riquezas. Estas coisas são passageiras. Deve restar para nós o essencial, a fé em Cristo nosso Senhor. Quanta gente perde a esperança por não ter bens materiais, por não ter acesso àquilo que gostaria de ter. Mas, caríssimo, você precisa entender de uma vez por todas. Se Deus não te permitiu ter tal coisa, não é porque Deus não te ame ou porque você não mereça. É porque o Senhor sabe que aquilo vai corromper seu coração. É porque o Senhor sabe que aquelas amizades vão te tirar do caminho. É porque o Senhor sabe que aquele copinho de cerveja a mais vai te embriagar e você vai chegar em casa e vai destruir a sua vida e a sua família. Se Deus não te permitiu ter o carro tal, é porque Deus sabe que você não é prudente o suficiente no trânsito e com aquele carro potente você poderia ser morto num acidente ou até mesmo num assalto. Entenda de uma vez por todas que Deus sabe o que você necessita. Quando os discípulos chegassem à outra margem do lago e se sentassem, preparassem a fogueira, fossem pescar algum peixe, quando regressassem, os pães estariam todos ali, porque Jesus providenciaria. Ele não deixaria faltar. Então, caríssimos, não sejamos como os fariseus do Evangelho de ontem, que duvidaram do poder de Jesus. Os discípulos que viram tudo duvidaram. Não sejamos nós os próximos a duvidar. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.